tinha um rapaz na minha frente que estava sendo entrevistado e o visto dele foi negado. E essa foi uma das perguntas que fizeram para ele. Se ele tinha um roteiro, ele falou que não. Sei que pessoas próximas a mim, que têm bens materiais, que têm empresas aqui, uma vida sólida, que não conseguiram. Nem sabia que tinha consultoria para ajudar isso, nem sabia que tinha um formulário gigantesco, não sabia de nada. Eu não ia pensar em colocar isso lá no preenchimento do formulário. Não, achei que era uma bobagem, não precisava de colocar isso. Mas fez toda a diferença. Fiz a entrevista por vídeo. Depois eu fiz 3 entrevistas com a IA. A entrevista no consulado é como se fosse a quarta. Então você está muito mais preparado. Aí depois que passa aquela euforia, assim, sair daqui, você fala, nossa, mas parece que foi tão fácil. Mas não foi, não. É porque teve preparo. De preparo faz total diferença, né? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, eu faço parte da Move e hoje a gente vai bater um papo com a Lorena, que foi aprovada no visto de turismo para os Estados Unidos. Ela tem uma viagem muito aguardada vindo aí e o mais interessante do caso dela é justamente isso, um plano simples, direto, mas que exigiu alguns ajustes importantes na forma de se posicionar na entrevista. Lorena, muito obrigado por você ter topado, é muito bom ter você aqui hoje. E para começar, eu vou pedir para você se apresentar para quem está assistindo. Conta um pouquinho de você, de onde você é, o que você faz hoje. Bom, meu nome é Lorena Garcia, eu sou de Goiânia e fiz a minha entrevista em Brasília. Eu quero primeiramente agradecer a Move, agradecer o Caio por vocês existirem, porque sem o preparo de vocês seria bem mais delicado o processo para conseguir o visto. E no meu caso, assim, depois que passou, nossa, foi super tranquilo. Então, obrigada. E por poder contar essa experiência para outras pessoas também que estão pensando em dar o pontapé inicial, mas não sabem como começa, o que faz, assim, eu queria transmitir essa experiência para outras pessoas, para elas saberem o passo a passo que é um que é. Que demais, que demais. E Lorena, me conta de onde que surgiu essa ideia de você viajar para os Estados Unidos? Estados Unidos é um desejo, né? Assim, eu acho que é raríssimas pessoas que não querem conhecer, porque é Orlando, é Miami, é tudo muito novo, é um país de primeiro mundo, é economia mundial. Então, assim, a gente que está num país de desenvolvimento, como eu que sou da área de economia, de negócios, eu tenho muita vontade de conhecer os Estados Unidos para entender o que faz lá que dá tão certo e que aqui é assim. Aí você vê o preço que as pessoas falam das coisas lá que é muito mais barato do que aqui. Eu falei, gente, eu quero conhecer, eu tenho 2 filhos, quero levar os meninos também. Então, assim, partiu de um desejo de conhecer algo muito novo, de viver uma experiência que ainda não tinha vivido. Eu já conhecia outros países, mas nada com os Estados Unidos. E você já tem aquele roteiro clássico ali de compras que você quer fazer ou você ainda está decidindo? Ah, sim. Tem sim. Claro que eu, como mãe, a minha prioridade no roteiro de compras é para os meninos, né? Mas tem sim, tem aquele roteiro, tem aquelas comidas que você fala assim, nossa, eu quero saber o que tem de mais gostoso lá, embora você ouve muito falar que nos Estados Unidos não tem um prato preferido, né? É de tudo. Você está mais animada para viver nessa viagem? Bom, primeiramente falando em Miami, das belezas, assim, não sei se é isso, né? Mas o que eu tenho na minha cabeça, assim, não sei se é o lago que fala lá, mas é aquelas imagens dos prédios, assim, com reflexo na água, porque eu trabalho, eu sou do segmento imobiliário. Então, essa imagem, assim, eu falei, gente, eu preciso fazer uma foto num lugar desse. Por ser um país de primeiro mundo, eu quero viver essa experiência de como é estar num país de primeiro mundo. O que tem de tão diferente, assim, que todas as pessoas falam? Para quem já foi, pode ser super normal, mas para mim, eu quero viver essa parte. É bobagem, mas assim, conhecer um pouco do transporte público lá, que dá tão certo, e aqui é da forma que é, sabe assim, experiência simples, mas eu quero viver isso e é muito bom saber que está a poucos passos disso acontecer. E olha como que isso é importante, né? Não precisa ser um plano mirabolante. Quando a viagem ela faz sentido para a pessoa, né? Isso já é meio caminho andado. E aí, Lorena, eu queria entender em que momento que você decidiu que você queria tirar esse planejamento do papel de ir e conhecer os Estados Unidos. No meu caso, eu vim de um processo de separação recém. Então, eu queria muito viver algo novo, sabe? Sair de tudo que está acontecendo na minha vida, assim, viver uma experiência nova,
conhecer algo que eu não conheci, sair de toda essa situação e tentar também olhar de fora da situação, olhar para o futuro da minha vida, como que vai ser diante dessa mudança diferente na minha vida. Então, partiu primeiramente disso, além do desejo de conhecer e tal, eu falei assim, não, acho que agora eu vou dar o pontapé inicial, seria muito ruim se não tivesse dado certo, porque era uma frustração muito grande. Eu não pensei nisso, que poderia não dar certo. Eu só pensei que eu vou dar entrada no visto, vai dar tudo certo, daqui a pouco tempo eu vou viajar e vou esquecer tudo isso, que seja por 5 dias, 4 dias, mas eu vou viver algo novo. Então, o pontapé inicial foi esse momento de turbulência que eu estava vivendo e falei, vou fazer algo que eu nunca fiz antes. Você chegou a pesquisar por conta própria antes ou você já veio direto para a Move? Como é que você encontrou a gente? Como que você conheceu a gente? Como eu nunca havia pensado em ir assim tão rápido para os Estados Unidos, eu comecei a olhar assim como era lá, da entrada no passaporte, e comecei a pesquisar um pouco sobre viagens para os Estados Unidos, porque, para ser bem sincero, eu nem sabia que tinha consultoria para ajudar isso, nem sabia que tinha um formulário gigantesco, não sabia de nada. Aí apareceu a Move para mim no Instagram. Eu fui lá, dei uma olhada, achei legal, falei, nossa, que é bacana, porque eu não tenho nem noção do que faz, de como que é, e só sei que pessoas próximas a mim, que têm bens materiais, que têm empresas aqui, uma vida sólida, que não conseguiram. Então eu falei, nossa, vai ser bacana eu contratar uma assessoria. Fiquei meio que na dúvida um pouco, antes de fechar, levei aí uns 15 a 20 dias. Eu falei, será que é? Será que não é? Será que é um golpe e tal? Ainda bem que eu passei o medo. Te fez decidir seguir com a mentoria? Eu trabalho com Instagram, né? Então o Instagram, para mim, ele é uma identidade, né? E aí eu vi que vocês têm algum tempo que vocês fazem publicação, não era uma publicação esporádica, que vocês têm muitos seguidores, então eu falei assim, não, realmente essa empresa existe, eu não tô caindo num golpe, é real, e foi muito bacana, porque depois que eu fechei, logo depois criaram um grupo, esse criar o grupo foi muito bacana, porque foi um martelo assim, não, a empresa existe, é real, vamos embora. Antes de começar, Lorena, o que mais te gerava dúvida ou insegurança sobre o processo? Tudo, assim, quais perguntas que eles iam fazer, se lá o agente consulado ia falar português ou não, o que eu podia esperar de lá, de levar de documentação, porque para mim era tudo muito novo, assim, só, eu tive pelo menos um amigo próximo que tentou ouvir isso recentemente e deu certo. Não, eu tive primos que tentaram e não deu certo. Só, então eu realmente não tinha experiência de nada, assim. Só algumas coisas que a gente busca na internet, assim, mas tudo era muito novo para mim, muito. Tanto que preparos que eu tive com a Move, que eu falei, nossa, precisa disso aqui. E lá na hora eu vi que precisava demais para mim e para entrevistas que eu vi os colegas sendo entrevistados, que não se prepararam para isso e teve o visto negado, faz toda a diferença. E muita gente chega exatamente assim, né? Com um plano muitas vezes simples, mas sem saber como apresentar isso da forma certa. E ao longo da preparação, da sua preparação, teve algum ponto ali do seu perfil que você percebeu que precisava de mais atenção? A Move me deixou muito tranquila, porque a primeira coisa que falaram para mim é assim, fala a verdade. Você não vai criar uma história, você não vai florear nada, você vai falar a sua verdade, a sua história. E eu acho bacana isso, assim, se eu tiver que conseguir, então vou conseguir contando a minha história real. Isso me deixou muito mais tranquila quando a gente começou o processo. Claro que quando eu recebi uma planilha com um monte de perguntas, eu falei, gente, mas pra que isso? Mas foi bem bacana, assim, foi um processo que requer uma atenção e muitas vezes quem estava me auxiliando me falou sobre essa atenção. Olha, você precisa ter muita atenção no que você está preenchendo, no que você está falando, porque um detalhe você pode passar por lá. Então fez toda a diferença, toda a diferença. Esse é um ponto muito legal que você trouxe, porque muitas pessoas chegam, às vezes, com algum ponto de atenção, algum ponto sensível no perfil, seja porque já teve uma negativa anterior, 1, 2, 3 vezes negado ali pelo consulado, tem, às vezes, parentes nos Estados Unidos, sejam legais ou ilegais, e acham que precisam
ocultar, esconder essa informação, e de forma alguma. É sempre importante que você traga a verdade sempre, sempre, sempre. Em hipótese alguma, a gente indica que você minta ou omita alguma informação do consulado, né? Muito provavelmente também porque eles têm acesso a esse tipo de informação. Então, quando você leva a verdade, você passa muito mais segurança do que você tentar trazer alguma informação inventada no momento da entrevista. O agente consular, ele é treinado para pegar você ali no pulo, ele vai fazer você se contradizer. Então, é extremamente importante que você sempre leve a verdade para a entrevista, porque dessa forma você tem muito mais chances de ter o seu visto aprovado. É claro que a gente, como empresa, não tem como garantir a aprovação do visto, mas como aconteceu no caso da Lorena, o que a gente pode garantir é que você vai chegar na frente do agente consular muito mais bem preparado. Inclusive, trazer aqui pergunta, né, de uma das etapas que eu acho que é uma das mais legais de todo o processo, que é a simulação da entrevista. Como que foi para você passar pela simulação da entrevista aqui na Moove? A primeiro momento, é uma pessoa super assim, comunicativa e tal, extrovertida. Quando começou a reunião, bom dia, aquela cara séria, eu falei, nossa, que chato isso, né? Poxa, mas beleza. Aí depois ela terminou e falou assim: olha, eu tô te preparando, porque você pode encontrar várias situações lá, aí foi ela mesma e tal. Aí depois foi a parte das entrevistas que eu achei muito bacana, assim, da IA, achei topíssimo. Vou te dizer assim, na parte de segurança, para te passar segurança para ser entrevistado, é muito mais tranquilo quando você tem essa assessoria. Por quê? A gente já vai tão preparado que, como eu fiz a entrevista por vídeo, depois eu fiz 3 entrevistas com a IA, a entrevista no consulado é como se fosse a quarta. Então você está muito mais preparado. Mas, mesmo com todo o preparo, eu passei por essas 4 entrevistas aqui na Moove, teve uma pergunta que o agente consular fez lá que não me fizeram aqui, que é algo muito assim. Eu não sei, parece que é tão sem sentido perguntar isso. Ele me perguntou qual o nome da escola que meu filho estudava. Muitas perguntas aqui, né? Que muitas, assim, uns 80% eu fui preparada aqui. E é legal quando você fala com a verdade, porque você não precisa ficar pensando, você conta a sua história. E isso. Mas é muito diferente, porque às vezes você está falando a verdade, mas por você estar numa entrevista e algo que para você é muito importante, você começa a titubear, você começa a gaguejar, porque falta um pouco de preparo. Então, assim, fez toda a diferença o preparo da IA, do agente aqui, para conversar comigo. Foi muito bacana. E olha só que legal, né? Você mencionou ali sobre a IA, e talvez quem esteja assistindo não saiba, mas hoje a Moove é a primeira empresa a ter uma IA voltada para vistos americanos. Então, a gente tem uma IA aqui que te ajuda com as suas dúvidas, que te ajuda aqui, te prepara. Depois da simulação com o Visa Manager, você pode fazer simulações da entrevista com a IA para chegar ainda mais preparado no consulado, para você ter ainda mais segurança daquilo que você vai responder, e é uma IA personalizada com todos os seus pontos de atenção, com seus pontos fortes, com seus pontos fracos. Então ela vai abordar essas questões também nessa simulação. Então você chega no consulado muito mais bem preparado. E um ponto que você mencionou, né, é sobre você levar a tua história real, né, Lorena? E o que a gente faz aqui não é mudar a história da pessoa, é organizar ela de um jeito que faça sentido para quem está do outro lado entender de fato qual que é o teu objetivo. E aí você mencionou ali sobre a entrevista, e aí eu queria voltar um pouquinho. No dia da entrevista, como é que você chegou no consulado? Como é que estava o teu coração ali? Como é que você estava se sentindo no dia da entrevista? Olha, vou até te contar o que passou na minha cabeça, porque se eu sou muito comunicativa, então se eu não tivesse sido preparada com amor, provavelmente eu ia chegar lá muito nervosa, muito ansiosa, mãos geladas, esse tipo de movimento aqui, conversando com alguém, nossa, que é difícil, né, que é assim, tal, 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 mas eu fui preparada. Então me prepararam para segura sua ansiedade, controla, porque quando você entrar lá, você já pode estar sendo monitorada, sendo avaliada, e às vezes, é o que eu falei, a gente vai falando a verdade, mas às vezes o nervosismo é tão grande que você já começa a criar uma imagem antes de você falar alguma coisa. Então eu cheguei lá, fui muito bem recebida, na entrada, já na entrevista e tal, foi bem tranquilo, com sorrisos.
depois a parte de deixar a documentação lá dentro, o momento de aguardar, como me prepararam para isso? Então, no momento de aguardar, ao lado, assim, tinha umas histórias, como que surgiu, por que que o visto americano é tão complicado, quando que surgiu, a partir de quando, por que que eles começaram a solicitar visto para isso, para aquilo. Eu achei bem bacana que começou da época dos piratas ainda, que eles começaram a solicitar o visto. Então, isso eu fui entendendo. Né? Porque assim, gente, você esperar 5, 10 minutos num lugar bacana para entrar no restaurante é nada, mas você esperar 5 minutos para ser entrevistado no consulado americano é uma eternidade. Mas foi bem assim, tranquilo, como eu fui preparada, então eu já tentei segurar a onda, nada de ficar esperando ali na fila, balançando o rosto, e parece que é proposital, porque eles colocaram uma foto do Donald Trump na frente assim da fila, parecendo que ele estava te olhando assim, sabe? Tipo, será que você tá falando a verdade? O ambiente, psicologicamente, se você não tiver esse preparo, parece que ele é um ambiente para te causar pressão mesmo. É assim, se você não tiver preparo, você fala, nossa, não vou conseguir, não vou conseguir. Mas com preparo, como eu já tinha passado pelas entrevistas e tudo que a gente estava falando era a verdade da minha vida, falei, vamos embora. Mas mesmo assim, dá aquele friozinho. Com certeza, com certeza. E como que era o agente consular que te atendeu? Eu, não, né, no meio termo, não é nem aquele grosso, mas também não é aquele simpático. É aquele profissional. Você está numa entrevista de emprego, quero conhecer a sua vida, bem isso, profissional. Mas assim, eu achei bacana, foi curto e direto, né? Qual cidade você quer ir? Eu falei qual cidade que eu queria, que era Miami. Quanto tempo você vai passar? Se você vai com alguém, aí foi muito bacana esse preparo que eu tive também na MUV, porque sozinho eu não ia pensar nisso nunca, nunca eu ia pensar nisso. Mas aí eu realmente estava me programando para viajar com os meus primos, mas eu não ia pensar em colocar isso lá no preenchimento do formulário. Não, achei que era uma bobagem, não precisava de colocar isso. Mas fez toda a diferença, tanto que foi a única expressão que eu vi do agente consular. Quando ele perguntou para mim assim, você vai viajar com alguém? Eu falei, vou viajar com os meus primos. Aí ele falou assim, ele já tem visto? Eu falei, já, eles já foram e voltaram algumas vezes. Aí ele fez assim, foi a única expressão que eu vi. Tipo assim, fez diferença. E é um detalhe que se eu fosse preencher sozinha, ia colocar, porque eu ia achar que era uma bobagem. Tem um ponto aqui que vale muito a pena para quem está assistindo, né? A vida real, ela não vem organizada, né, em formato de entrevista. Às vezes a pessoa está passando por mudanças, por fases diferentes, e isso não impede a aprovação. O que o consulado ele quer entender é se realmente existe coerência no que você está apresentando naquele momento. Se a história ela faz sentido, se você consegue sustentar aquilo com clareza. Então não é sobre ter um cenário perfeito, e eu já falei isso aqui algumas vezes, é sobre você saber se posicionar dentro do seu cenário real. Lorena, teve algum momento ali em que ele pediu algum documento específico ou não para você? Ele não chegou a pedir nenhum tipo de documentação? Ele não me perguntou nada, não pediu nada de documentação. Legal, então assim, olha que importante, né? Muitas vezes tem pessoas, né, que comentam, poxa, eu levei toda a documentação e não foi pedido. É normal, tá? Pode ser que o agente consular peça, pode ser que ele não peça nenhum tipo de documentação, mas é sempre importante você ter todo tipo de documentação que comprove aquilo que você está falando na entrevista, né? E tudo aquilo que você colocou na sua DS 160, né? Por quê? Você tem muito mais segurança de poder oferecer essa documentação como uma prova daquilo que você está falando, caso você seja questionado em relação a isso. Então, por mais que você não use, por mais que o agente consular não peça, é importante você ter todo tipo de documentação que possa comprovar aquilo que foi colocado no seu formulário, na sua DS 160. Eu costumo dizer que é melhor você ter e não precisar do que precisar e não ter. E aí, Lorena, em que momento que você sentiu que a entrevista estava indo bem? Teve esse momento para você? Não, eu só senti que a entrevista estava indo bem. Não. No final, quando ele falou assim, ok, senhora, seu visto foi aprovado. Porque até então, é muita atenção. É muita atenção. E assim, o agente que me preparou na MUV, ele me falou assim, ó, não se iluda. Porque pode existir casos que o agente é muito tranquilo com você, fala, nossa, você vai adorar conhecer Miami, que é assim, não sei o que, e pá, seu visto é negado.
que já aconteceu isso em outros consulados, porque é uma experiência que a pessoa me contou. E existem casos também que o agente consular é super grosso, não parece que não gosta da sua cara, pronto, você foi aprovado. Então, eu falei, eu não vou me filtrar por isso, vamos só seguir, é muito rápido, eu não sei o tempo, mas assim, em torno de 2, 3 minutos, é muito rápido. Eu acho que você tem que literalmente assim, concentrar naquilo, até porque às vezes a linguagem dele é meio confusa, né? Porque ele não deve ser a língua nativa dele, a nossa, então assim, você tem que focar muito nas coisas que ele fala. Então eu não filtrei, eu só falei, tô aqui, o que você quer saber de mim? Vambora. E aí, quando veio a aprovação, qual que foi a tua reação? Nossa, a minha vontade era de sair dali pulando, gritando, mas eu ainda estava sendo avaliada, então eu só falei, ok, muito obrigada. Mas assim, aí depois que passa aquela euforia, assim, sair daqui, você fala, nossa, mas parece que foi tão fácil, mas não foi não, é porque teve preparo. De preparo faz total diferença, né? Qual que foi a primeira pessoa para quem você contou sobre a aprovação? Nossa, a primeira pessoa que eu contei foi para a babá que olha meus filhos, você acredita? Eu liguei para ela e contei para ela, falei, foi. A primeira pessoa que eu contei foi para ela que estava aqui em casa olhando as crianças. Falei, titia, deu certo. Nossa, ela ela ficou super feliz que eu escutei até o barulho da colher caindo no chão que ela estava fazendo almoço. Foi muito bacana, assim, nossa, foi muito bom, eu saí feliz, até porque eu não quis fazer alarme nenhum. Quando eu comecei a dar entrada no visto, eu não falei para ninguém praticamente, assim, só comentei com ela e não quis contar para mais ninguém, até para as coisas darem certo e tal, né? Eu acho que vai vir à tona mesmo agora aqui, claro que os meus primos que vão viajar comigo também sabiam, óbvio, mas assim, para pouquíssimas pessoas eu contei sobre isso. E assim, Lorena, agora com o visto aprovado, você já começou a organizar a viagem, passagem, hospedagem? Mas de quando eu decidi até a data de estar com o visto na mão foi menos de 90 dias. Foi menos de 90 dias. Não, foi bem menos. Foi bem menos. Estou falando de 90 dias de quando eu decidi da entrada e quando eu estarei lá. Com 90 dias de quando eu não tinha o visto, nada, falei, vou tirar meu visto americano, 90 dias eu já estou lá dentro. Eu já estou fazendo a primeira viagem. De quando eu entrei em contato com a Move e fiz o fechamento, foi em torno de 45 dias. Foi muito rápido, muito rápido. Você já tem roteiro do que você quer fazer, das lojas que você quer visitar? Eu acho que não vai ser surpresa para ninguém, porque é o que os brasileiros gostam, né? Obviamente, eu como mulher, eu quero ir na Sephora para conhecer algumas coisas, comprar alguns produtos de maquiagem, Lacoste, Tommy, né? Assim, não tem jeito. É isso. Uhum. E quero muito conhecer, assim, o Walmart de lá não tem nada a ver com o Walmart daqui. Tem um monte de coisas bacanas, tipo de bugigangas, de coisinhas bobas, assim, que não tem aqui. Que eu quero muito, tipo, passar um dia no Walmart. Olha para você ver, eu nunca nem tinha pensado que poderia ser tão diferente assim. Mas teve um negócio que eu acho que vale a pena falar. Quando eu estava na entrevista, esperando para ser entrevistada, tinha um rapaz que estava sendo entrevistado também. E eu, se fosse sozinha, não iria me preparar para isso, né? Porque assim, a gente viaja aqui no Brasil, vou para Maragogi, só vou, põe o biquíni na mala e tchau. Lá você olha restaurante lá no celular, o que que você tá com vontade de comer e segue. Então, eu achei que era mais ou menos assim, viagem para fora do país, eu pensei, né, os Estados Unidos, as lojas específicas, os outlets específicos que eu quero conhecer, que eu já tenho até uma ideia de quanto custa umas blusinhas da Lacoste, da Tommy, um relógio para trazer para os meninos. Mas era isso, não tinha pensado em nada demais, passeios, ingressos, não tinha pensado nisso. E a gente que me treinou daqui falou para mim assim, Lorena, você precisa ter um roteiro. Quantos dias você vai ficar, o hotel que você vai ficar, se você quer conhecer alguns lugares, que lugares que você quer conhecer, o valor do ingresso que você quer conhecer. Eu falei, nossa, mas precisa de tudo isso? Beleza, eu fiz a lição de casa e tal, não precisei da lição de casa, mas eu achei assim, por isso que eu falo que fez toda a diferença, porque eu não ia ter noção disso. Mas tinha um rapaz na minha frente que estava sendo entrevistado e o visto dele foi negado. E essa foi uma das perguntas que fizeram para ele. Se ele tinha um roteiro, ele falou que não. Quais lugares ele queria conhecer? Ele falou, eu quero ir para fazer compras.
Olha que demais, né? A importância do planejamento, porque realmente quando a gente vai para um outro país, é importante que haja esse planejamento, né? O que você vai fazer especificamente? Porque se não existe esse planejamento, a percepção que o agente consular ele pode ter é de que você não tem um perfil, né, de turista, de que a sua intenção, inclusive, pode ser outra, né, de não cumprir com o objetivo do visto que você está solicitando. Então é importante ter um planejamento, né? Saber exatamente o que você vai fazer, o que você quer visitar, né? Quais locais você quer visitar, porque, eu quero, por exemplo, né? Quero ir para Disney. Tá, ok. E aí, né? O que você quer fazer na Disney? Porque tem muita coisa que dá para fazer, né? É importante que exista esse planejamento, né? E quando tem planejamento, a probabilidade de você ter o seu visto aprovado, do agente consular entender o teu objetivo é muito maior. E aí, olhando agora para o teu processo, o que você acha que mais fez diferença para sua aprovação? Nossa, foram tantos detalhes que são extremamente importantes, mas, assim, foram muitos. Por exemplo, esse preparo de você estar sendo analisado desde quando você entra, esse preparo de você ter um roteiro da sua viagem, o preparo de você não chegar e falar assim, eu vou levar para a viagem 50 mil reais. Isso também é um fator sensível, então você tem que ter um valor dentro do razoável ali, que você vai gastar nem muito, nem pouco, nem menos. E que eu também não pensava assim, eu achava que quanto mais, melhor, e não é assim que funciona. O preparo de você falar... o que você vai fazer, quanto tempo você quer ficar, qual o motivo da sua viagem. Sim, isso foram detalhes que eu não fazia ideia e só fui preparada por vocês. E que conselho você daria para quem está assistindo agora e ainda está inseguro, né? De repente, às vezes no mesmo cenário que você estava há alguns poucos meses atrás, ali de, poxa, eu quero fazer alguma coisa diferente, mas não sei se isso é para mim, não sei se eu devo aplicar para o visto. Como uma mensagem final, que conselho você daria para essa pessoa que pode estar assistindo a esse nosso papo agora? Nossa, assim, parece um pouco clichê, mas é o conselho que eu daria, assim, contrate uma consultoria especializada. É o principal, porque, assim, é oneroso, né? Não é algo que você faz que é assim, você vai pagar R$ 200 para fazer, não. Você tem um custo para viagem, para você se hospedar, você tem um custo para dar entrada. Então, assim, é algo que é bom que você tente que dê certo, mas a consultoria vai te preparar para os mínimos detalhes, por mais nervoso que você seja, por mais autocontrole que você tenha, vai fazer toda a diferença. Então, assim, se eu puder dar um conselho, contrate uma auditoria especializada e, obviamente, foi onde eu fiz, é a Move que eu vou dizer para contratar, porque você vai ser muito bem assessorado. Imagina, por exemplo, você tem que preencher um formulário de mais de 170 perguntas de um americano. Entendeu? De uma língua que você não domina, porque eu não domino ainda, eu tô começando, tô engateando. Então, assim, faz toda a diferença. Se quiser fazer e dar certo, é o que eu indico. Lorena, obrigado demais ouvir a tua história, porque traz uma coisa que muita gente não percebe de primeira, né? Não é sobre ter uma vida perfeita, completamente organizada, né? Ou um cenário sem nenhuma complexidade. É sobre você conseguir traduzir a tua realidade com clareza, né? E você não precisou inventar nada, como você mesmo mencionou, né? Você só precisou organizar o que já fazia sentido. E quando isso acontece, a entrevista ela deixa de ser um obstáculo e vira só uma conversa bem conduzida. Então, obrigado de verdade por você dividir isso com a gente. E depois eu quero te chamar de novo para você contar como é que foi essa viagem, como é que foram as compras, porque agora já deu vontade aqui de acompanhar esse roteiro de compras também. Tá joia? Agradeço a oportunidade de contar essa história para outras pessoas também que estão pensando em passar por esse mesmo processo e que dê certo também, como deu no meu. Foi muito rápido. Hoje parece que foi tranquilo, mas foi tranquilo porque primeiramente Deus e depois que eu tive um preparo bem bacana. E boa sorte a todos aí que vão tentar, que vai dar certo. É um fator muito importante que as pessoas acham que assim, eu tenho empresa, então eu tenho tudo para dar certo. Não é assim. Eu também sou empresária há mais de 10 anos no segmento imobiliário, foi a pergunta mais irrelevante. Não foi a mais importante, isso não teve tanta diferença na minha entrevista. Eu falo isso porque conversando com meu irmão esse final de semana, ele falou para mim, não, mas eu tenho empresa, é tranquilo para mim conseguir. Não é o fator mais importante. Não existe só
um fator determinante ali para aprovação, né? Tem gente que fala, poxa, mas eu tenho muito dinheiro para comprovar, eu tenho toda a minha carreira estruturada aqui no Brasil, eu ganho muito dinheiro e, de fato, isso por si só não aprova o visto, né? É toda a coerência que vem junto com o seu planejamento. Então, é extremamente importante que você se programe, se planeje para você chegar na frente do agente consular, para você chegar no consulado preparado para explicar a tua história. E para você, claro, que está assistindo esse vídeo, ele mostra, né, que não existe fórmula pronta. Existe estratégia, preparo, orientação e é exatamente isso que a Move entrega, que você não passa por esse processo sozinho, você tem alguém te ajudando a organizar a sua história para chegar no consulado com segurança de verdade. Então, se você quer entender como isso funcionaria no seu caso, clica no link da descrição, fala com o nosso time e antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na tela. Nele a gente mostra na prática o que realmente acontece hoje nas aprovações do visto americano e tem muita gente, muita coisa que foge totalmente do que as pessoas imaginam. Então, se você quer entender o que de fato está fazendo a diferença no consulado hoje, não deixe de assistir esse vídeo.